Bom dia, meus irmãos, e a paz do Senhor a todos. Evandro Lopes falando com vocês. Nós estávamos analisando aqui, ontem nós tivemos uma lição, Os Ídolos da Família, a lição 4 da nossa revista da CPAD, baseado no livro de Gênesis, capítulo 31, verso 17 ao 19, e pulando por verso 33 ao 35. E também para o livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1 ao 3, aliás, 1 e 3, e pulou até o versículo 5. Então nós pegamos como base a vida de Raquel e a vida de Mica. Pegamos como base esses dois personagens da Bíblia. Então, como nós estamos relacionados aqui, estudando aqui sobre o relacionamento em família, esse texto ele está muito voltado para a família. Ele está mostrando os ídolos que trazemos na família, muitas das vezes. Nós colocamos como prioridade. Em primeiro ponto, eu quero dizer para os irmãos, ou para todos, né? O que é idolatria? Muitas das pessoas acreditam que a idolatria são simplesmente aquelas imagens de escultura que são colocadas ali na igreja católica ou na casa de alguns devotos, né, que são os católicos. E, na realidade, idolatria não se resume simplesmente a isso. Essas imagens, sim, são erradas, está na Bíblia, né? Que a gente não deve fazer, como está lá em Êxodo capítulo 20. Nós não devemos fazer imagem de escultura do que é em cima no céu, embaixo na terra, para nos prostrarmos e adorar. Então, a Bíblia em si ela já mostra que isso aí não é correto. Mas o problema é que existem outras coisinhas pequenas que têm prejudicado a nossa vida espiritual. E essas coisas são chamadas de ídolos. O que é a idolatria? Idolatria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus na nossa vida. Nós pegamos o exemplo aqui de Raquel, né? A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Por que Jacó fugiu? Jacó, irmãos, nós sabemos que ele era filho de Isaac, né? O gêmeo, que ele era gêmeo com Esaú. E Jacó, ali, ele fugiu duas vezes, se nós formos ver. Ele fugiu da terra dos pais dele, né? Quando ele fez ali, em parceria com a mãe dele, eles aprontaram com Esaú, né? Para receber a bênção da primogenitura. Então ele saiu fugido de sua terra natal. E ali então ele foi para a casa de um tio dele. Quando chegou lá, o que acontece? Ele encontrou com a Raquel. Não somente com a Raquel, mas como também com a Lia, né? Que lá foi onde ele conheceu as duas mulheres, a qual ele casou, né? Introduzindo ali a poligamia na família de Abraão, porque até então não existia, né? Ou seja, de forma legal, né? Porque já existia ali a Sarai, né? Ela deu a concubina para o Abraão, né? Só que a concubina não era mulher mesmo, era concubina, era uma escrava, era uma serva. Já aqui no caso de Jacó, a Raquel e a Lia, elas passaram a ser esposas legítimas de Jacó. Então, Jacó estava trabalhando ali para Labão, né, que era o seu sogro. E no momento que ele estava trabalhando, ele viu que o sogro não estava agindo de boa fé para com ele. Então ele decidiu fugir. Nessa fuga nós vamos ver que a sua filha, Raquel, ela pega os ídolos do pai e leva com ela. Aí, como nós estamos falando sobre ídolos da família, então fica bem claro que por que ela levou esses ídolos? Por que ela foi lá e levou esses ídolos? Por que ela não deixou os ídolos do pai?
nós entendemos duas coisas. Três coisas, né? Por revolta. Dois, por insegurança. E três, por fé. Então ela pegou esses 3 pontos aí. Revolta do pai, né? Ter agido daquela maneira com o marido. Insegurança e fé. Vamos lá, revolta primeiro. Por ter o pai agido daquela maneira com o seu marido. Ou com a sua família, né? Ele saiu sem praticamente quase nada. E quando ele foi liberado, com as coisas que ele foi liberado, foi porque ele pressionou o sogro, né? Então nós vemos aí que ela saiu, segundo, por insegurança. Por que ela tinha insegurança? Ela, embora estivesse casado com Jacó, ela ia para uma terra que ela não conhecia. Eram seus parentes, sim, mas uns parentes já distantes. Então ela não tinha segurança de como ia lá e como ela ia chegar lá, como ela seria recebida. Então, por essa insegurança, ela se apegou a uma coisa do seu pai. Então, isso aqui fica bem claro para os pais, que aquilo que eles fazem, os filhos, eles estão a observar. Sempre eu digo, todos nós somos influenciadores e todos nós somos influenciáveis. Entendeu? Então, você pode influenciar alguém, como você pode ser influenciado por alguém. E no caso aqui que nós estamos vendo, a Raquel, ela foi influenciada pelo pai. Ela sabia que o pai tinha riquezas, tinha bens, tinha posses. E ela acreditava que tudo aquilo que ele tinha era por causa dos ídolos que ele adorava. Quanto mais ídolos, então mais bênçãos. Essa era a ideia no Velho Testamento. Essa é a ideia do povo naquela época. Então, ela, com essa insegurança que tinha de ir para outro local, com um marido distante da família, né? Então, tudo isso fez com que ela viesse se apegar a uma coisa que ela acreditava que deu certo na vida dos seus familiares, no caso do seu pai. Então, ela foi e se apegou aos ídolos. Outro detalhe é fé. Por que ela tinha fé? Porque existem pessoas que levam simplesmente por levar, mas existem aqueles que levam porque tem fé que aquilo pode resolver o seu problema. Entendeu? Então, ela agiu desta maneira. Aí outro ponto que a gente fica observando é a questão aqui do Labão descobrir. Nós até indagamos sobre isso. Por que Labão descobriu? Simplesmente, irmãos, Labão descobriu porque ele tinha intimidade realmente com esses ídolos. Diferente de muitas pessoas hoje, que não tem mais intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Que não tem mais intimidade com a oração. Que não tem mais intimidade com a comunhão com Deus. Quando se tira alguém, quando se priva alguém dessas coisas, para ele já não tem mais nenhum problema. Isso aqui foi o que a gente viu no período da pandemia. Muitas pessoas até chegaram a se desviar, outros não foram mais para a igreja, porque foram privados de alguma coisa que para eles não tinha sentido algum. Então é isso que acontece. Aqui o Labão aqui, ele sentiu falta por quê? Porque ele tinha intimidade com esses ídolos. Oxalá que nós cristãos tivesse a intimidade que Labão tinha com os seus deuses, tivesse com o nosso Deus verdadeiro. Oxalá que nós tivéssemos a intimidade na oração, a intimidade na leitura da Bíblia, a intimidade na pregação do Evangelho, que são coisas que agradam ao nosso ídolo, no caso Deus, né? Então, oxalá que nós tivéssemos essa intimidade que Labão tinha com seus ídolos. Porque no momento que tiraram os ídolos dele, ele já viu. Tem pessoas que tiram alguma coisa de você no âmbito espiritual e você não percebe. Por que isso acontece? Porque você não tem intimidade, porque você não se apegou, porque você não está tendo seu devocional com ele, entendeu? Então é desta maneira. Então Labão, ele descobre que os seus ídolos foram furtados. Apesar de que eram ídolos pequenos, né? Que é chamado aqui de terafins. Eles eram ídolos pequenos,
mas eles foram notados. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter esta visão de que não pode ser tirado aquilo que é essencial da nossa vida, inclusive a presença dele. Isso está bem claro lá no Salmo 51, versículo 13. O salmista dizendo: não retires de mim, Senhor, o teu Espírito. Então, que possamos ter a sensibilidade de que quando for retirado o Espírito de Deus da nossa vida, que no caso aqui eu posso considerar como a presença de Deus, então nós possamos sentir falta. Tem pessoas que vão para locais, pessoas que fazem coisas, pessoas que agem de maneiras diferentes, como se Deus não existisse. Ele não sente ali o toque do Espírito Santo, ele não sente ali o incômodo de estar desagradando a Deus. Por quê? Porque a intimidade dele foi cortada. Então, Labão, ele sentiu a falta porque ele tinha intimidade com o ídolo. Então, Raquel usa de mentira para esconder o ídolo. Então, irmãos, nós vemos aqui que um abismo chama outro abismo. A ideia de Raquel era simplesmente levar o ídolo porque ela acreditava no ídolo. Era simplesmente levar o ídolo porque ela estava insegura. E era simplesmente levar o ídolo até mesmo para a revolta contra o seu pai. Mas o que aconteceu? Houve uma perseguição. E ia haver morte. Por quê? Porque um pecado ele leva a outro pecado. Portanto, quando alguém cometer algum pecado, o que deve ser feito? Se arrepender logo. Antes que ele comece a crescer. Antes que a raiz comece a infiltrar na terra. E essa raiz, ela venha fazer com que cresça uma árvore. E essa árvore venha frutificar os frutos do pecado. Então tem que ser cortado. Entendeu? Então Raquel, ela agora passa a usar de mentira para tentar ocultar o seu pecado. Quantas pessoas estão na igreja? Quantas pessoas se desviaram da igreja porque ocultaram o seu pecado? Não tem nada a ver. Não fiz nada. E a consciência fala mais alto. E chega a um ponto que a própria consciência ela passa a ser cauterizada. Ou seja, aquilo que a pessoa faz passa como se não fosse errado. Aquilo que a pessoa faz de errado passa a ser considerado certo pela mente da pessoa que está com a mente cauterizada. Então temos de ter cuidado, porque um abismo chama outro. Então Raquel começou agora a usar de mentira, falar mentira, para tentar inibir a ação do seu pai. Nós vemos aqui um santuário de Deus na casa de Mica. Muitas das vezes, nós pensamos que simplesmente ter um nome que exalta a Deus é suficiente. Simplesmente estar em uma igreja que exalta a Deus é o suficiente. Simplesmente nascer em uma família que exalta a Deus é o suficiente. E o exemplo aqui de Mica, que está aqui registrado no livro de Juízes, capítulo 17, versículo de número 1 ao 4, vai mostrar que não é bem assim. O nome de Mica aqui, o seu nome já mostrava quem é como o Senhor nosso Deus. O nome dele já exaltava a Deus, entendeu? Então o nome dele já exaltava a Deus. Porém, ele não estava importando-se com o significado do seu nome. Quando mostra que o nome dele exaltava a Deus, é por quê? Porque ele vinha de uma família que aparentemente servia a Deus e colocou o nome ali para também exaltar a Deus. E também por quê? Porque ele vinha de uma nação que exaltava a Deus, que no caso era a nação de Israel. O povo de Israel, eles foram levantados por Deus para poder, através dele, vir um Salvador do mundo. Que Deus queria preservar um povo para que pudesse cumprir a sua promessa de enviar o Salvador para a humanidade. Então escolheu-se uma pessoa, Abraão. Desse Abraão escolheu um filho, né, que no caso aí foi o Isaac. Do Isaac escolheu um outro filho, que no caso foi Jacó, que foi
Mudaram também o nome para Israel, né? E um detalhe, irmãos. Israel, o nome Israel, Jacó, não quer dizer trapaceiro, enganador, como alguns chegam a dizer. Não. O nome Jacó está relacionado àquilo que ele estava fazendo no ventre da sua mãe, Rebeca. Aquele que está agarrado no calcanhar. Estava relacionado ali no momento da sua saída, do seu nascimento, que ele estaria agarrado ali no calcanhar de Esaú, seu irmão. Então, tem nada a ver com trapaceiro, com enganador. Mas ele utilizou dessas artimanhas, inclusive um dos motivos da sua perseguição também foi a própria família, né? No caso aí, a sua própria mãe. Então aqui já deixo claro, irmãs, não priorize um filho em detrimento de outro. Irmãos, não priorize os seus filhos em detrimento de outros, porque isso gera ciúme, isso gera contritos, isso gera perseguições e isso gera morte. Então, temos de ter cuidado. Aqui, na lição passada que a gente estudou, a gente viu, falando sobre o ciúme, né? Então, não podemos jamais agir desta maneira. Não. Deixe ali a ação de Deus que prevaleça e não a nossa. Quando nós queremos ajudar a Deus, nós nos damos mal. Foi o caso de Rebeca, que optou em fazer ali o Jacó enganar o seu pai. Em detrimento disso veio a perseguição. Então, o nome, ele tem uma importância. Inclusive lá no céu nós teremos uma pedrinha com um novo nome, né? Então o nome ele tem uma importância. Só que o Mica aqui, ele não levou em consideração o seu nome. Então eu abro um parêntese e digo, irmãos, não simplesmente é bom você ter um nome bíblico, como muitos têm. Davi, vamos dizer assim, Joabe, e vários outros nomes bíblicos, né, bem conhecidos. Mateus, Pedro, né? Não, o que vai falar mais alto vai ser o seu caráter, vai ser a sua decisão, é o que você está agindo. Então, Mica, ele veio de uma nação israelita, que era uma nação que tinha sido separada por Deus para louvar o seu nome e trazer o Salvador ao mundo. Ele tinha um nome que correspondia à soberania de Deus, que falava sobre Deus, né? Mas ele simplesmente desonrou a Deus. Irmãos, eu abro outro parênteses aqui para mostrar o seguinte. Não adianta você estar recebendo palavras de bênção, como é o caso que muitos a gente vê hoje, muito nós vimos hoje. Você vai ser abençoado com as bênçãos de Abraão, você vai ser abençoado com as bênçãos de Davi. E na realidade não funciona assim. Junto com as bênçãos vem o que, irmãos? Vem a responsabilidade. Vem o que? A honra. Para mim, receber a bênção de Deus, a bênção especial, porque existe dois tipos de bênção. Bênção individual e bênção coletiva. As bênçãos coletivas, ela é dada a todos. No caso, a chuva, o sol, a plantação, a todos. Mas a bênção individual, ela é específica. E Deus só age com essas bênçãos individuais através do meu quebrantamento, através da minha vida em comunhão com Ele. Entendeu? Então precisamos sim entender isso. Ah, você vai ser abençoado. Não, você vai ser abençoado se você se condicionar no canto da bênção. Como Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, anda na minha presença, ser perfeito, ser uma bênção. E essas bênçãos vão te alcançar. Então não fique enganado, como muitos aí estão enganando. Irmão, você vai receber sua bênção, seu carro, sua casa própria, seu carro do ano, seu apartamento, tudo você vai receber. E o que é que você vai fazer para receber isso? Não, mas Deus já fez por mim, não. O que Deus fez por você foi o plano da salvação, para lhe salvar, entendeu? Para ser salvo, você sim precisa se converter a Jesus e abraçar
a ele pela fé. Agora, para as bênçãos condicionais ou individuais, você precisa sim estar na presença de Deus. Então aqui nós vemos o caso de Mica. Aqui ele tinha um nome, ele estava num local e ele era monoteísta, né? Acreditava na existência de um Deus, mas aí depois tudo mudou. Aí ele veio para o sincretismo religioso, né? Trouxe um bocado de religiões juntamente com ele, né? Criou ídolos caseiros, fez ali um santuário, colocou os pequenos terafins, né? Pequenos deuses no santuário que ele criou, ou seja, apostatou da fé. Negou o Deus que os resgatou do Egito, aliás, do Egito não, que aqui no caso ainda está no período do Abraão, né? Então, mas negou Deus, entendeu? Aliás, aqui já está no... É o que eu estava vendo aqui no caso ainda de Raquel, né? Mas aqui não é o caso de Raquel, que já está em Juízes. Então aqui nós já estamos vendo que Deus já tinha tirado o povo de Israel. Então no caso aqui ele viu tudo isso, entendeu? Ouviu falar, os seus pais já tinham orientado a ele, botaram o nome já relacionado ao Deus de Israel, que tinha resgatado do Egito. Mas ele não considerou nada disso. Então precisamos considerar. Você nasceu num lar cristão? Amém. Glória a Deus. Você tem um nome bíblico? Amém. Glória a Deus. Você aprendeu que só existe um Deus vivo, único e verdadeiro? Amém. Glória a Deus. Mas somente isso não é necessário. Você precisa viver para agradar a esse Deus. Porque de contrário a isso, o que vai acontecer? As abominações vão entrar na sua vida. O que é abominação? Abominação nada mais é do que a vontade de provocar, de vomitar. Então Deus, ele abomina, ou seja, ele quer vomitar aqueles que colocam outras coisas no lugar de Deus. Que sejam os ídolos na Igreja Católica, que sejam os ídolos na nossa vida. E esses ídolos aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um aparelho celular, como eu tenho visto. Muitos vão para a igreja e levam o celular. E lá na hora do culto lá, tá com o celular ligado lá e aperta nas teclas lá para ver WhatsApp, Facebook, Instagram. E aí sucessivamente. Coloca ali aquele celular, aquele aparelho, as mídias sociais, como se fosse o Deus. Então isso tem roubado a supremacia de Deus na vida do homem. E Deus ele não quer que essas coisas aconteçam. Esses são pequenos ídolos. Eu até estava falando na escola bíblica que tem muitos que vão para a igreja, mas o pensamento está longe. É como disse Jesus, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tá passando o culto lá e ele tá ligado no jogo do Fortaleza, do Ceará. Assim que termina o culto, às vezes até mesmo no culto é interrompido para dizer, irmão, e aí quem foi que ganhou, o Ceará ou o Fortaleza e tal, aquela coisa toda? Ou seja, a centralização dele não está no Deus que ele está servindo, inclusive naquele momento. Porque nós sabemos que a igreja, o local onde nós nos reunimos, ela é um templo. Apesar que o templo verdadeiro somos nós, como diz a Bíblia. Vós sois o templo e a morada do Espírito Santo que habita em vós. Mas quando nós nos reunimos, ali onde nós nos reunimos, ela se forma uma igreja, eclésia, chamados para fora, está no coletivo. Entendeu? Está no plural. Então, quando nós nos reunimos, naquele local onde nós nos reunimos, é um local para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. Nós deixamos só apenas 2 horinhas para fazer isso. E quando chegamos na igreja não fazemos, porque os ídolos têm sufocado nosso coração. Que seja o futebol, que seja a política, que seja qualquer que seja outra coisa. Entendeu? Que seja o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, porque existem pessoas que vão para a igreja. Existem pessoas que vão para a igreja para mostrar o corpo, para se exibir, né? Ou seja, o ídolo dela é o corpo. Inclusive a gente está até falando sobre isso. Que existem pessoas que exaltam tanto o corpo que morrem por causa disso. Pessoas que aparentemente são perfeitas, tanto na área, no rosto, como na fisionomia corporal, mas mesmo assim ainda quer que o corpo seja para ela como se fosse um Deus. E aí vai agir de várias maneiras até chegar a morrer, né? Por causa disso. Por causa do próprio ídolo. E o nosso corpo, nós deixamos bem claro, o nosso corpo
ele não é para ser o ídolo. O nosso corpo, ele é para ser o templo. Então Deus tem de habitar no nosso corpo, entendeu? Deus habita no nosso corpo, nós vamos adorá-lo, que ele é o nosso ídolo, ele deve ser o nosso ídolo. Então tem pessoas que vão com o intuito de fazer o quê? Exibir o seu corpo. Aí se veste de forma sensual para poder atrair a atenção dos irmãos ou das irmãs mesmo, para poder uma irmã olhar para ela, ou um irmão olhar para ela e ver, eita, que belezura, né? Que corpo fenomenal, entendeu? Ou seja, ela quer ser adorada, ela quer chamar a atenção. E Deus, ele não se agrada desse tipo de coisa. Então temos de ter cuidado. As mídias sociais, os aparelhos, né, que a gente utiliza, tudo isso pode ser um ídolo. Até mesmo a nossa conduta, o dinheiro, a nossa forma de agir, entendeu? Tudo isso pode ser considerado como um ídolo. E que Deus nos abençoe e nos ajude a entender e a compreender que a idolatria, ela tem de ser combatida. Quem tem de dominar no nosso corpo, a nossa vida, é Deus. É Ele. E aí só para concluir, porque está ficando um pouco extenso, e é que eu estou apenas fazendo só um comentário. Aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo de número 13, nos diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Entendeu? Então aqui, o salmista Davi diz que outros senhores tinham domínio sobre ele, ou sobre eles. E a pergunta que faço hoje é essa: quais são os senhores que têm o domínio sobre a minha ou sobre a tua vida hoje? Será se é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nós abraçamos por fé também para ser o nosso Deus? Ou será se as coisas deste mundo? Será se a internet, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, Twitter? Qual é o Deus que tem controlado a nossa vida? Será um amuleto, um horóscopo, né? O que é que tem direcionado a nossa vida? Qual é o ídolo? Qual é o Deus? Qual é o outro Senhor? Será o pai? Será o filho? Será o irmão? Será a irmã? Será o tio, o sobrinho? Será o dinheiro? Será o corpo? O que é? Qual é o outro Senhor que domina ou que direciona a tua vida? Porque se nós nos apegarmos aos outros senhores e deixarmos eles agir ou dominar a nossa vida, o que é que acontece? Versículo de número 14 de Isaías, capítulo 26. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste ou destruíste, e apagaste toda a sua memória. Entendeu? Então, as pessoas que tem outros senhores além de Deus, vai acontecer isso com elas, infelizmente. Mas nos apegamos com a promessa de Deus que diz que morrendo justo ainda há esperança. Então, irmãos, que possamos nós recebermos esta palavra. Aqui é apenas um simpósio, né, da nossa lição bíblica número 4. Número 4, os ídolos da família. E que Deus abençoe a cada um e fiquem todos na paz do Senhor. Amém?